vamos falar sobre o fenômeno, né? A aparência fenomênica das coisas. Isso é ceticismo grego, que ele não fala que está fazendo isso, mas está, né? Então ele está enganando a gente, né? Está escondendo as coisas da gente, né? E assim vai, né? Você pega, por exemplo, o neocético, vai ser a base do pensamento de Hume. E o Hume não fala que ele está fazendo isso, né? Fala, não, eu estou aqui criando uma nova filosofia. Mas assim, terminando essa parte, né, que a gente vai terminando um ano quase de história da filosofia antiga, você vai perceber que a partir de agora, tudo o que acontecer a partir de agora vai ser retomada. Né? Então, o outro filósofo lá vai retomar o Aristóteles, vai retomar os pré-socráticos, vai retomar o atomismo, o epicurismo, o stoicismo. Então, são retomadas. Né? Claro que eles avançam, né? Mas não avançam assim, no vácuo, né? Não avançam numa, a gente fala, originalidade total, né? Não existe isso, né? O que existe é retomada. Ah, vamos pensar aquele cara lá que falou aquela coisa e vamos atualizar ele. Então, está sempre nesses processos, né? A mesma coisa Tá, vale para a ciência. Fala. é aquela frase que tem, né? Tem uma frase que diz assim, ó, que você não vai pensar nada novo. Tudo que você está pensando agora, pode ter certeza que um grego já pensou antes de você. Tinha um professor na faculdade que ele era um anarquista, comunista tal, e ele falava, olha, fora os gregos e alguns alemães, não existe nada de novo na filosofia. Então a ideia, né, isso ele sendo marxista, né, não olhando para Platão e discordando do Platão e falando, ó, toda a tradição filosófica posterior está discutindo com Platão e com Aristóteles, ou concordando, ou discordando, ou avançando, ou regredindo. Mas é isso, né? Essa é a base fundamental da filosofia. E isso aqui, ó, a gente não vê em nenhum lugar, nenhuma faculdade estudando isso. A gente pula Platão, Aristóteles, aí já vai lá para a patrística, já vai lá para a escolástica. E tudo isso em 2, 3 semanas para pegar os modernos, que é o que todo mundo gosta, né? Então, assim, a base disso está lá. E o pior de tudo, Lennon, é você não saber, né? É que você está falando uma coisa, uma ideia que você julga ser uma ideia de um cara, ou julga ser uma ideia original sua, e você não sabe que ela tem origem clara, definida e desenvolvida, já desenvolvendo problemas que você nem tem consciência deles lá na antiguidade. Né? Então, assim, essa questão é muito importante, né? Você sempre ter a consciência de onde saem as ideias, né? Da genealogia das ideias, para que você não tenha que redescobrir rodas que já foram redescobertas, não caia nas mesmas armadilhas que já foram resolvidas anteriormente, e para você entender como aquela ideia ela se desenvolveu na história e por que, que ela não ganhou fama antes de você. E muito provavelmente ela não ganhou fama antes de você porque ela já foi debatida e já foi enterrada. Né? Mas como você esquece toda essa tradição, você finge que ela não existiu e reinventa, né? E aí você tem umas coisas meio bizarras acontecendo no mundo moderno, né? Um grande, assim, uma das maiores referências filosóficas modernas é o Deleuze e Guattari. São dois filósofos que defendem um conceito fundamental, que é o conceito de devir, né? Que as coisas elas nunca são o que são, elas sempre estão mudando, sendo outra coisa. Então não existe essência, não existe substância, não existe verdade. O que existe é o que há naquele momento que está em constante transformação. Ó, isso é Heráclito, é o pensamento heracliano lá do pré-socrático, e que foi debatido, redebatido, redebatido várias vezes, e que não ganhou nenhum tipo de fama no decorrer da história da filosofia. Por quê? Porque era um pensamento absurdo, que não tinha como se sustentar na busca pelo desenvolvimento da razão humana. E aí esses caras eles falam isso agora, que é uma época de incerteza, de desconstrução, e parece, nossa, olha só, cara, o cara é genial, né? Tá pensando um negócio que nunca foi pensado. Que bobagem, né? Ele tá só retomando uma ideia antiga, que já foi muito debatida, já foi enterrada, mas que porque hoje a gente está num esquecimento, né, das coisas que passaram, a gente acaba achando que isso é muito novo e muito interessante. Né? Bom, é só esse preâmbulo para a gente poder justificar ainda mais, né, a importância dessa primeira fase do pensamento e de como esses filósofos eles são completamente esquecidos, mas importantes, porque eles marcaram a história da filosofia. Bom, na outra aula eu estava falando sobre o Onisidemo, né? O Onisidemo, ele, só para a gente retomar aqui rapidinho, o Onisidemo, o Onisidemo, né? Ele vai combater os filósofos que ele considerará dogmáticos. Quem são os dogmáticos do Onisidemo? Serão
os platônicos, os neoplatônicos, os estoicos, os epicuristas, todo mundo que afirmava saber alguma coisa sobre a realidade, né? Afirmar categoricamente algo. Então ele fala, ó, não tem como a gente ter certeza de nada, porque a mente humana não tem condições de compreender a totalidade das coisas. E por isso, tudo que se afirmar é mera opinião, né? Então ele vai falando, elaborando, né, toda a discussão dele para falar sobre como é impossível a mente humana pretender conhecer a verdade, saber a verdade categoricamente, né? E aí, o que ele faz? Ele fala, bom, já que não temos como saber a verdade das coisas, a verdade última, né, das coisas, o que a gente vai fazer? A gente vai viver de acordo com o hábito. Então, se uma coisa está funcionando, a gente vai vivendo de acordo com aquela coisa. Se ela muda, aí, se ela não funciona mais, a gente aprimora para outras coisas. Mas nunca entendendo, nunca achando que te encontrou a verdade dos fatos. Porque ciência não fala sobre verdade. Ciência fala sobre coisas verossimilhantes, né? Falando sobre coisas que são habituais. A gente pode pensar, por exemplo, ele fala assim, a matemática. A matemática, ela é uma série de pressuposições axiológicas. A gente convencionou que tais coisas são assim, e a partir daqui a gente desenvolveu a ciência matemática. Mas a ciência matemática não diz sobre a verdade. Ela diz sobre uma convenção, né? É um hábito. O hábito de se fazer as contas, né? Utilizando aquelas linguagens daquela forma, né? E que funciona bem, então a gente continua utilizando. Então não diz sobre a realidade, diz sobre uma semelhança com a realidade, né? E assim vai com tudo, né? Médico. O médico vai fazer uma consulta. Ele vai te dar algumas informações. Baseado em quê? Baseado no hábito. Ah, não, ó, toma esse remédio aqui que eu tenho certeza absoluta de fazer bem para você. Você pode tomar um remédio e morrer. Porque você pode ser alérgico ao remédio e ele não saber. Então, ó, por hábito, esse remédio aqui foi muito bem testado e você tem uma certa segurança de tomar ele. Mas, se não funcionar, né, tem outro remédio. Por quê? Aí é a adequação da ignorância necessária para o cético. O cético, então, ele diz, ó, há uma ignorância, essa ignorância, ela é condição humana fundamental, por isso você vai sempre procurar saber mais, mas nunca vai assumir que você sabe alguma coisa completamente, né? Me parece ser, até certo ponto, uma atitude um pouco socrática, né? Mas o Sócrates acreditava na verdade, né? O cético vai dizer, a verdade, se ela existe, ela é impossível para o homem. Somente os deuses são capazes de entender a verdade de fato. Bom, o Sócrates diria, então siga os deuses, né? Porque os deuses, já que sabem a verdade, eles são melhores para te indicar o caminho certo, né? Explica para mim a epoquê, o que é epoquê rapidinho, porque eu não estou Perfeito. lembrando. Epoquê. Epoquê é uma técnica, né? É uma postura, na verdade, criada pelos estoicos, que aqui está sendo usada pelos céticos também, que é a suspensão do juízo. Suspensão do juízo. Então, quando eu vou estudar alguma coisa, né? Quando você vai ler, por exemplo, um livro do Marx, por exemplo, você tem vários juízos sobre isso já. Eu não concordo com tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas se você for ler o livro a partir desses juízos, você não vai entender o que ele está falando. Por quê? Porque você está toda hora discordando dele, sem entrar no campo, né, no campo cognitivo do cara. Então, o que você faz? Você suspende o seu juízo, tá? Vou fingir que eu acredito em tudo que ele vai me falar. E aí eu leio o livro dele, entrando na obra, pensando como ele. Depois de ter entendido o que ele fala, aí eu volto e faço a minha análise, né? A epoquê é essa suspensão do juízo. Quando alguém fala assim, ó, o que você acha de política? Você pode pensar, bom, eu prefiro saber o que você pensa. Então, eu vou suspender o meu juízo, vou fingir, né? Como se eu fingir não, né? Mas vou assumir uma postura de que eu não sei nada para poder aprender o que você acha de política. Aí depois eu volto, né? Meu juízo para poder analisar o que você acabou de falar. Sem a suspensão do juízo, você não escuta o outro. Você está sempre debatendo com o outro, né? Debater no sentido de não entender como que o outro pensa, né? Isso é a suspensão do juízo, é epoquê. Eu lembrei do livro agora, cara. Desses livros aí que tá lendo aqui. Quando tu olha pro jornalista, eles não fazem entrevista, eles querem fazer debate com o convidado, né? Ou querem expressar o próprio ponto de vista, né? Então, eu tenho um ponto de vista... debate porque externa o ponto de vista que tem, não quer saber... Às vezes não quer nem debate. Assim, ó, eu quero falar, eu, jornalista, quero falar, e eu vou usar você
como uma espécie de uma oportunidade para eu poder falar, né? Eu não quero te ouvir, eu quero falar, né? Isso por exemplo, né? Você vai fazer uma pesquisa biológica, científica. Se você não faz EPOquê, você não descobre nada novo, né? Porque você vai sempre ficar partindo de coisas que você já conhece. Não, mas tem aqui, ó, uma planta nova aqui que pode funcionar. Bom, você não precisa, você tem que suspender o juízo e pegar aquela planta, sei lá, né, e experimentar ela em coisas que já tem outros medicamentos que funcionam. Para quê? Para poder ir melhorando o seu conhecimento, né? Porque é isso, né? A gente faz EPOquê quando? Quando a gente vai assistir um filme, por exemplo, e esse filme é um filme de fantasia, né? Tem lá umas coisas que você sabe que não são reais, né? Tipo lá, Missão Impossível, né? O cara pula de tipo de prédio, né? E tal, faz aquelas piruetas lá. Aí você fala, bom, se eu assistir o filme com aquele olhar julgador de que, isso não é possível, isso não pode ser, isso não é real, isso aí, você não curte o filme, você não assiste o filme, né? Mas você faz o quê? Você suspende os seus juízos, fala assim, bom, vou me deixar levar, né? Vou acreditar no filme. E aí você tem experiência legal com o filme, né? Então EPOquê é mais ou menos isso. E por que geraria a ataraxia? A ataraxia, por quê? Uma vez que você suspende a EPOquê, você deixa de ter a necessidade de ter uma opinião sobre as coisas, né? Você deixa de ter julgamento sobre as coisas. Eu não julgo nada. Tipo assim, você acredita na esquerda? Acredito. E na direita? Também. E no comunismo? Também. E no liberalismo? Também. Você não acredita em nada e não desacredita em nada. Você suspendeu o juízo. Então você está sempre ouvindo tudo e achando que tudo é verdadeiro, né? E o que você faz de fato? Faz aquilo que é habitual. Olha, não, o comunismo funciona. Comunismo é legal e tal, né? Mas você é comunista? Não, eu só vivo pelo hábito aí, ó. Eu tenho um mercado ali e eu vendo as coisas no mercado. Então, assim, quando você não tem a necessidade, isso dizia o cético, tá? Quando você não tem a necessidade de ficar tendo que julgar tudo, a sua alma fica mais tranquila, mais Entendi. imperturbável, né? A ataraxia é isso, né? Imperturbabilidade, né? E aí você fica mais de boa, assim, né? Eu vi 20 caras falando 20 coisas diferentes, né? Isso te deu alguma angústia? Não, porque eu sei que todo mundo tá certo e tá errado ao mesmo tempo, né? E eu também não sei se tô certo ou tô errado, então vamos pelo hábito, né? O que a gente vai fazer? Vamos pelo hábito, né? Aquilo que todo mundo tá fazendo, aquilo que todo mundo faz, é o que eu vou fazer. Porque é essa a ideia do cético, né? O cético, ele desconfia das explicações sobre as coisas, mas ele não vai com isso ficar paralisado, ele só vai fazer as coisas pelo hábito, né? Então por exemplo, você pergunta pro médico lá, né? Por que eu tenho que tomar a vacina? O médico falou, como um bom cético, porque habitualmente as pessoas tomam. Mas você tem que tomar para proteger os outros. Aí você falou, mas como assim proteger os outros? Não faz sentido isso. Por quê? Se eles estão vacinados, eu não represento risco para ele. Tá vendo como as explicações são frágeis, né? Elas são frágeis por quê? Porque ninguém sabe a verdade, na verdade, dessas coisas. Então você faz por hábito, né? E aí, por hábito, você pode falar, olha, por hábito, não é prudente você ficar colocando no seu corpo uma substância que você não conhece. Por hábito, eu prefiro não me arriscar nesse momento, porque isso é prudência. E as duas estão certas, entende? Para o cético, as duas estão certas. Quem se vacinou está certo porque está com medo, está querendo seguir a manada. Quem não se vacinou por medo de um medicamento desconhecido também está certo porque a prudência diz que se deve desconfiar mesmo. Então, o que você faz? Vai naquilo que você acha que a sua consciência manda. Mas não porque você tem uma explicação última, definitiva para as coisas, mas sim porque você tem dúvidas, né? E as dúvidas, elas não te permitem afirmar categoricamente nada. Quem afirma é dogmático. É um princípio liberal também, né, velho? É um princípio, é um princípio conservador, nesse sentido. Conservador do liberalismo clássico, né? Porque tem o liberal americano e tem conceito diferente de liberal, né, no mundo aí. É que assim, o liberalismo, né? Qual é o pai do liberalismo moderno, né? Bom, aí tem muitas discussões, né? Mas convencionalmente falando é o John Locke, né? Isso. O John Locke, ele é um empirista, né? Então ele fala assim, ó, o que funciona na experiência é o que deve ser admitido como a verdade naquele momento, né?
Quer dizer, pode ser que a minha experiência ela esteja limitada pelo momento. Então, ele vai falar, o que é o liberalismo, né? É a liberdade que cada um deve ter de, em experimentando as coisas, decidir com base nessas experiências. Então, você não pode propor um comunismo? Ou você pode, mas a gente vai ter que experimentar isso aos poucos, né? Então você vai experimentar. Não deu certo, você abandona. Por quê? Porque a experiência diz o contrário, né? Porque você não fica com a ideia, né? Assim, ó, não, assim, eu tenho a ideia do comunismo. Se você parar para pensar, a ideia do comunismo é ótima. O problema é que tem uma pedra no meio do caminho É o homem. chamada natureza humana, né? Que não é bondosa, né? Então, se o homem fosse, todo mundo fosse bondoso, honesto, sincero, o comunismo funcionaria perfeitamente. Mas E tendo. o próprio Platão já falou isso na República dele, né? Perfeito, né? É uma obra irônica, né? Colocando o comunismo em prática, né? Em uma sociedade que todos são éticos. Todos são éticos, todos são virtuosos. Ele fala, funciona? Claro que funciona. Por quê? Porque numa sociedade todo mundo é ético, todo mundo sabe seu lugar, todo mundo contribui com tudo, ninguém busca o próprio interesse, óbvio, né? Vai funcionar. O problema é que a realidade não é assim. E como quem sabe? Experimentando a realidade, né? Tu quer ver uma curiosidade sobre Locke? Não sei se tu sabia, né? De repente tu já sabia disso. Você sabe qual foi o livro que ele se dedicou ali a tentar entender nos últimos dias de vida? Nos últimos momentos de vida dele? É a Bíblia? É a Carta de Paulo aos Romanos, né? Ele era amigo do Newton, amigaço assim, de comer junto, de andar junto, super amigo. E os dois passavam a maior parte do tempo discutindo comentário bíblico. Eles têm biografia dos dois, que eles conversando em cartas, né? Eles dizendo assim, olha, toda a nossa ciência, o Newton falando isso, ó, tudo que eu fiz sobre ciência física até hoje vai ser logo esquecido, porque o que todo mundo vai lembrar de mim é os meus comentários da Bíblia. Porque eles achavam que isso era a coisa mais importante que eles podiam produzir. Você tem uma ideia, né? Olha o ledo engano, né? E todo o comentário bíblico do Locke e do Newton foi absolutamente apagado da história. Ninguém nem lê isso. E só leem a parte de ciência, né, dos dois, né? A parte filosófica empirista do Locke e a parte científica física do Newton, e se esquecem que a parte científica do Newton ela é totalmente fundamentada em princípios da alquimia, da Bíblia, do esoterismo que ele vivia na época dele, né? Isso mesmo. Uma Então, só pra gente curiosidade ver, só, né? né? Só pra gente ver. Então, assim, aquela pessoa que fala assim, não, eu não acredito em religião, não acredito em Deus, acredito na ciência. Bom, desculpa, mas assim, os caras que você usa como base científica, eles são os caras que vão dizer o oposto que você está falando, né? Que é porque eles acreditavam na ciência, na religião, em Deus e em forças místicas, é que eles desenvolveram as explicações científicas que são metaciências, né? Ou seja, explicação de um cosmos inteiro, né? Como que o Newton explica? Ele explica o universo, né? Mas como é que você explica o universo se você não acredita que o universo tem ordem, tem leis estabelecidas? E como você pensa essas leis se você não pensa em um formulador de leis, né? Então, é bem interessante o que você acabou de falar mesmo. Entendeu o que é o epoquê? Beleza, entendi sim, alto claro. De boa. Esse termo vai utilizar, a gente vai voltar nele depois com a fenomenologia do Russell. Ele vai utilizar a epoquê novamente para fazer as investigações filosóficas dele, né? Que o Olavo gosta bastante dele, inclusive, né? O que o Russell fala? Toda vez que você vai analisar um problema, Russell, você Kirk deve... Russell, é Kirk Russell esse, é? Não, esse é o Edmund Russell. O Edmund Russell é o pai da fenomenologia. E ele vai falar o quê? Fala assim, ó, toda vez que você vai analisar um problema, você deve, a primeira coisa que você deve fazer é reduzir o problema ao seu mínimo, né? Reduzir, chama redução fenomenológica. E ao reduzir o problema ao seu mínimo, você deve olhar para ele como se você estivesse olhando pela primeira vez para o problema, né? Então, vamos falar sobre aborto. Beleza. Vamos reduzir o aborto ao que é o básico, o essencial, o fundamental. E aí vamos suspender os juízos morais, o juízo religioso, o juízo científico, e vamos tentar construir a partir daquele dado fenomenológico uma explicação que vá tentar cercar, né, a sua ação. Isso se faz por meio da epoquê. Se você começar a discutir o aborto já com pressuposto religioso,
você não consegue dar conta do problema todo, né? Você só consegue dar parte do problema moral, mas não consegue dar parte dos problemas, né? Então você suspende o juízo e aí começa a olhar para o problema e perceber onde o problema ele ramifica para você ir tentando entendê-lo e explicá-lo, né? Então a gente vai ver isso mais para frente, né? É um pouco mais complexo, mas para você ver que isso aqui é século 2 a.C., lá com os estoicos, e retorna no ano de 1400, 1600, ele é 1700, né? Eu acho que o Russell não, é século XIX já, retorna no século XIX com o Russell, com a fenomenologia, que é uma filosofia super moderna, né? E que está retomando princípios antigos. Bom, vamos lá. Aí nós temos, então, o sexto empírico, que é o último dos céticos, né? Com ele, a filosofia cética vai morrer. E aí só vai retornar lá com o Hume, né? Que ele vai reestabelecer o ceticismo inglês. Ela não tem nenhum vestígio dela com Santo Agostinho, não? O Santo Agostinho ele vai discutir com céticos, mas não serão céticos que irão desenvolver novas teorias céticas. Eles só irão ser aqueles que irão repetir os argumentos que já estão no sexto empírico e no Enesidemo. A escola não conseguiu prosperar, né? Por que não prosperou a escola? Porque você precisa de gênios, né? Para essas escolas prosperarem, né? Gênios é assim, gente que avança o conhecimento, né? E depois do sexto empírico, houve uma retomada do pensamento religioso. E aí, os maiores gênios, né, que vieram depois deles, são pessoas que estão misturando religião com ciência, religião com filosofia. E isso é heresia para um cético, né? O cético não pode admitir a religião, por quê? Porque a religião é uma explicação sobre a realidade. E é uma explicação dogmática. E o cético, ele, por definição, ele é antidogmático. Então, não vai existir céticos? Vai. Não vão existir escolas céticas, mas vão existir céticos. Céticos que duvidam dos dogmas, mas que não desenvolveram uma forma eficiente de explicação da realidade melhor do que esse que fizeram até agora. A não ser com o Hume, né? O Hume, sim, ele vai. Ele tem lá um Tratado sobre o Conhecimento Humano, né, do Hume. É uma obra de umas 1000 páginas, assim, onde ele vai levar ao extremo o que é o ceticismo, né? Aí sim ele faz uma contribuição bastante genuína. Bom, sexto empírico, então, né? O sexto empírico, ele nasceu em 1600 depois de Cristo, né? Morre em 210 depois de Cristo. Foi um médico e filósofo grego. Eu tenho esse aqui, ó, investigação sobre o entendimento humano do Hume. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver o tamanhozinho dela aí. Não, esse aqui é um pequenininho, é só... É um resumo. Porque o livro mesmo, ele é um catatauzão grandão, assim, um tijolão. Então, assim, é um livro, assim, cara, é impressionante, sabe? Assim, o cara, ele escreve uma obra explicando os limites do conhecimento humano de tal forma que ele mesmo fica, assim, angustiado de ter chegado a estas conclusões e pedindo, né? Ele mandava o livro dele para as pessoas poderem averiguar se ele não tinha errado em alguma coisa, porque assumir o ceticismo para ele significaria o fim da ciência. Né? Igual a chance de ele ter sido influenciado de alguma forma por alguns dos reformadores, porque ele está na Escócia, né? Logo no período pós-reforma, pós-John Knox, né? Ele está nesse período aí, né? Tem alguma chance de sofrer algum tipo de influência? Porque ele trata nesse livro aqui, ele fala muito da liberdade do indivíduo, né? Ele fala assim do homem viver não segundo o que outros dizem para ele viver, né? Mas ele vai ter as suas práticas segundo as suas experiências ali, entendeu? Ele meio que... Faz tempo que eu li, né? Não estou lembrando aqui ao certo, mas é mais ou menos nessa linha, né? Então, o problema é que na época que o Hume escreve, a igreja anglicana é muito forte, né, nessa região aí. E aí ele tem um livro chamado, eu acho que chama-se A Religião Natural, uma coisa assim, que ele vai discutir a ideia dele de Deus, né, que é uma ideia cética, né? Ou seja, Deus não tem o homem não tem como saber se Deus existe ou não. E então ele vai perder, ele vai assim, ele não vai conseguir nenhum espaço público
porque a igreja vai perseguir ele. Então, para o padrão da época, ele era visto como um cara diabólico, meio herético, assim. Por isso, a influência dele sobre a teologia, ela é muito pequena, quase inexistente. E ele, em si mesmo, né, não foi muito bem aceito e conhecido na época, não. O que vai ser interessante, aliás, o que vai tornar ele muito conhecido é o Kant. O Kant vai tornar ele conhecido porque ele vai ler o Hume e vai falar, olha, o Hume, ele desenvolve uma teologia, uma filosofia que assim, uma coisa que vai demarcar um antes e um depois. Só que e o Kant vai tentar resolver os problemas que o Hume colocou, né? E aí, como o Kant, sim, esse vira, né, uma personalidade, as pessoas começam a ler o Kant e por isso acabam conhecendo melhor o pensamento do Hume e do Descartes, né? O Descartes era bem conhecido, né, mas o Hume nesse sentido. Então, eu acho que a teologia ela aproveita nada do David Hume, nada, né? Agora, e o pensamento político, né? Também não, né? Por quê? Porque o Hume, ele, por ter sido esse cara meio heterodoxo em termos de religião, e na época o pensamento religioso era muito forte, né? Ele não era lido, né? Quem vai ser muito influente na parte política vai ser o John Locke, vai ser o Thomas Hobbes, vai ser o Montesquieu, vai ser, sei lá, o Rousseau, né? E alguns pensamentos do Hume, algumas ideias dele sobre conservadorismo e tal, né? Sobre o ceticismo também, eles vão estar presentes nesses autores que são mais clássicos, né? Então, o Hume, ele é uma espécie de um autor, assim, meio obscuro para a história, né? Eu acho que pouca influência ele tem na teologia, né? Pouca influência. Lembrando que o Lutero, né? O Calvino, o Melanchthon, o Zwinglio, né? Toda essa galera aí da Reforma, né? O John Knox, né? Eles têm muito mais a ver com a escolástica, né? Do que com a filosofia moderna, né? Eles estão muito mais tentando retomar propostas, né? Proposições, né? Ideias da escolástica do que esses outros aí que estão tentando quebrar a escolástica, né? O Hume, o Descartes, né? Esse pessoal aí, eles querem fazer uma ruptura com a escolástica. Já o Calvino, o Tomás de Aquino, né? Perdão, o Calvino e Lutero, eles querem retomar o pensamento escolástico. Bom, o sexto empírico... Oi? Pode falar. Não, beleza, tranquilo. Entendi. Então, o sexto empírico, então, ele vai defender uma postura fenomenista dualista. Olha, isso aqui é importante, né? Fenomenista vem de fenômeno, né? Fenômeno é a palavra que se usa para as coisas que aparecem. Para além daquilo que aparece, nós temos o conceito de númeno. Númeno e fenômeno, né? Então, o universo, ele é fenomênico. O universo, ele mostra para a gente corpos, forças, leis gravitacionais, clima, né? Essas coisas são fenomênicas. Que por trás delas deve existir uma base metafísica, né? Uma base que eu não consigo observar pela empiria, mas que eu consigo inteligir pela minha razão. Aquilo que eu consigo inteligir pela minha razão é numênico. Mais ou menos isso, né? E aquilo que eu não consigo inteligir pela razão é fenomênico. Não é exatamente isso. Assim, fenomênico é aquilo que eu consigo adquirir como conhecimento por meio dos sentidos, né? Da empiria. E numênico é aquilo que pertenceria a uma realidade não fenomênica, ou seja, não pode ser percebido pelos sentidos. Por exemplo, Deus. Deus é numênico, ele não é fenomênico. Apesar de Deus se manifestar fenomenologicamente, ele em si mesmo é completamente numênico. Ele não é acessível a nenhum dado do sentido, né? Deus como o Deus cristão Pai, né? Por exemplo, a justiça. A justiça é numênica. A manifestação do direito, a positivação, né?
as nossas relações sociais, elas são fenomênicas. Mas a justiça como um dado da realidade que não pode ser observado por meio dos sentidos, né? Ela pertence ao mundo numênico. O sexto empírico, ele vai dizer, olha, se existe fenômeno, e o fenômeno é aquilo que chega até nós por meio dos sentidos, então ele é tudo o que nós podemos afirmar sobre a realidade. Tudo que é numênico pertence a uma esfera onde a mente humana não consegue abarcar. Por isso, tudo aquilo que é numênico não pode ser afirmado de nenhuma forma categoricamente, né, ou objetivamente. Mas, ao mesmo tempo, né, então por isso ele vai assumir um caráter puramente empírico e completamente antimetafísico. Para o sexto empírico, não existem, aliás, não é possível o homem conhecer as ideias. Ele só pode conhecer as experiências. No entanto, ele admite que as coisas aparecem aos sentidos do homem, mas que estas são apenas aparências e não a coisa como ela é. Olha que interessante. Isso aqui é Kant, tá? É Kant já. O que o sexto empírico está falando? Falou assim, ó, eu sei que quando eu olho para esse objeto aqui, né, que é uma tampa, né, eu estou vendo ela. Eu vejo a cor, eu vejo o formato, eu tenho como sentir, né, a textura dela, a densidade, o cheiro, eu tenho que sentir o gosto dela, ou seja, ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno. Só que como é que esse fenômeno chega até mim? Né? Ele chega até mim por meio dos meus sentidos. De maneira que se eu tiver algum sentido meu confundido, eu vou ver errado. Por exemplo, se eu for daltônico, eu não vou ver o vermelho, né? Porque para o daltônico mais grave, né? Tudo é cinza. Tudo é cinza, não tem cores, né? Então, se eu dependo da minha visão para poder ter acesso às coisas do mundo fenomênico, mas a minha visão pode me enganar, então o que eu vejo, na verdade, não é a coisa que eu estou vendo, e sim uma aparência dela. A aparência que ela tem para mim, para minha cabeça, para minha mente, né? Por meio dos meus sentidos. Um cego, ele vai interagir com o mundo de uma maneira diferente de um vidente. O vidente, ele tem uma impressão aparente sobre a realidade. O cego tem uma outra impressão aparente da realidade. Qual dos dois estão certos? Os dois. Qual dos dois estão errados? Os dois. Por quê? Porque a realidade é mais do que a aparência dela. Não sei se deu para entender. Esse treco aqui, ó, ele tem uma realidade, ele tem uma verdade, ele tem uma, para usar o termo que não é do sexto empírico, né, o termo do Kant. Ele é uma coisa em si que eu não conheço. O que eu conheço é só a aparência fenomênica dela. Eu conheço aquilo que chega nos meus sentidos. Prova disso é de que se você pegar um animal e um ser humano, um animal nenhum dos dois, porque os dois só veem o mundo por meio das aparências fenomênicas. Deu para entender isso? Deu, de boa, tranquilo, entendi sim. Isso aqui é bem complexo, mas é muito importante entender isso aqui. Dito isso, então, o sexto empírico vai propor, bom, já que nós não temos como ter conhecimento seguro de nada, qualquer coisa que alguém falar para você é aquilo que essa pessoa está entendendo da realidade. Não é a verdade, é o que ela entende. Aí você tem 20, 30, 40 pessoas entendendo a mesma coisa. Então você criou um hábito, uma espécie de consenso. No consenso dessas 20, esta aqui é a verdade. Mas mudou o grupo, pode mudar as verdades. A verdade não existe, ela só existe como uma espécie de consenso. Por quê? Não porque ela não exista, mas porque a gente não consegue chegar nela. Pode falar, Léo. Mas isso aqui entraria agora meio que no campo de um subjetivismo? Sim e não. Mas
assim, ele é subjetivo quando eu tô falando, né? Mas quando eu falo com você e você concorda comigo, isso vira intersubjetivo. Nós dois concordamos que a verdade é essa. Mas nós conhecemos essa verdade plenamente? Não. A gente só concorda que essa é a verdade. Então, entraria no campo da intersubjetividade, né? Se você parar para pensar, a maior parte das coisas que a gente vive na vida é assim. Se a verdade ela fosse uma coisa palpável, real e tranquila de todo mundo chegar, não haveria discussão, não haveria discordâncias, né? Mas você pega, por exemplo, duas mentes inteligentes, honestas e sinceras, e elas podem chegar a conclusões discordantes sobre o mesmo tema. Por quê? Porque os dois estão vendo o tema de duas perspectivas diferentes. É o problema das aparências, né? Não dá para chegar na coisa em si. O que dá para chegar no máximo é numa semelhança muito próxima da coisa em si, mas nunca a coisa em si. Isso é o que diz os céticos. Isso. Se virou hábito, esse hábito virou por uma razão, né? Virou hábito porque ele funciona, né? Funciona, e aí vira uma regra, né? Não, o que existe é. Você fala assim, ó, é certo ou errado matar pessoas? Depende do grupo, né? Depende do momento histórico, depende da situação. Né? Então você fala assim, ó, eu tô, sei lá, né? Por exemplo, né? E aí, esse é o hábito de lá. Não tem como você chegar aqui, ó, vamos pegar o nosso hábito moderno e julgar o outro pelo hábito dele. Não, você tem que entender o hábito de cada cultura, de cada momento, né? Qual que é a verdade, então? A verdade não existe, né? O que existe é só hábitos, né? Hábitos que procuram chegar perto da verdade, mas a verdade não pode ser alcançada porque ela é inacessível ao ser humano. Tranquilo? Eu estou tentando entender como é que esse cara fazia uso da época nesse sentido, como é que eu vou me abster de um juízo, de um julgamento. Quando você... Oi, pode falar. Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Como é que eu vou me abster de um juízo, de fazer um juízo, um julgamento, se eu... eu quero dizer o seguinte, eu estou tentando formular aqui a pergunta e não estou conseguindo. Como é que esses caras vão desenvolver determinado pensamento, abstendo de um juízo ou de aí porque sem ter uma premissa por ele já definida, um princípio de moral que eles possuam dentro do campo subjetivo? Esse princípio de moral, ele não precisa ser verdadeiro, ele só precisa ser convencional. Então, você não precisa dizer assim, ó, esse princípio de moral aqui, ele é a verdade. Porque quando você fala que ele é a verdade, você vai ter que explicar isso de uma maneira tal que seja impossível de qualquer mente bem intencionada como a sua negar. Só que o problema é que sempre tem lacuna. Não, beleza, perfeito, entendi. Eu quero ver como é que esse cara vai chegar e vai falar isso. Partindo de que premissa ele vai falar isso? Partindo do hábito. Ó, o que a gente vai falar? Então ele tem um princípio que ele vai utilizar para poder desenvolver esse pensamento. O hábito. Ele vai falar assim, por que 1 mais 1 dá 2? Olha, talvez eu não consiga explicar por que 1 mais 1 dá 2. Mas 1 mais 1 sempre dá 2? Dá. Então, vamos partir disso como se fosse isso o hábito mesmo. Porque quando você tenta explicar filosoficamente por que 1 mais 1 vai dar 2, né? Ou melhor, explicar as verdades axiomáticas da matemática, né? Você vê que você não consegue, né? Porque elas são axiomáticas, certo? Você só define. Oi? Você só define, né? Você não consegue explicar, né? É um método socrático, né? Porque ele pegava, olha, se a gente consegue definir na geometria, então a gente consegue definir em outras coisas também. Sim, você define, mas você não justifica filosoficamente por que aquela definição é daquele jeito. Porque o problema é sempre assim, ó. Dá o exemplo do Descartes. O Descartes, ele tinha um método chamado de método de simplificação, né? Simplificação. É um dos 4 métodos que ele usa lá na regra do método, né? 4 estágios, né? Simplificação. Então, você pega um triângulo, por exemplo, né? E vai explicar filosoficamente o triângulo. Né? Para explicar filosoficamente o triângulo, você tem que diminuir ele ao seu elemento mais simples. Bom, o que é um triângulo? Um triângulo é uma figura geométrica. Uma figura geométrica composta do quê? Composta de 3 ângulos. Se ela tem 3 ângulos, ela tem que ter 3 retas, no mínimo, né? 3 segmentos de reta. Então, os 3 segmentos de reta formam 3 ângulos. Logo, um triângulo é, na verdade, 3 retas. Né? 3 retas.
Certo? Sim. O que é uma reta? Um segmento de reta? É uma sucessão de pontos. Né? Um ponto é o elemento mais básico da reta, correto? Sim. E o que é um ponto? Uma sucessão de retas. Não. Um ponto, uma reta ou um segmento de reta é uma sucessão de pontos. E o que é um ponto? O que vai ser um ponto, velho? Não, pode falar, não sei não, dizer o que seria um Não ponto. tem. Porque o ponto é uma redução, é uma categoria axiológica. Você não define, dá até para definir, mas você não consegue reduzir ele mais que isso. Mas assim, tem que ter alguma coisa a mais do que o ponto, né? Porque se você conseguiu reduzir o triângulo para reta, reta para o ponto, tem que ter mais. Mas você não consegue fazer isso. Por quê? Porque somente não consegue fazer. Aí você pode ir, por exemplo, você vai para o ponto, você vai para o átomo. Você vai para o átomo, você vai para o subatômo. Você vai subatômo, você vai para o... Então você vai indo. Mas você vê que você nunca tem fim nisso. Então, já que você não consegue chegar no fim, né, no elemento mais básico de todos, você chega num elemento e você fala assim, ó, daqui para frente a gente convenciona que esse aqui é o mais básico. E vai embora. E se tudo funcionar... Aqui é axioma. Isso, e esse é o axioma. Se funcionar, se a ciência geométrica funcionar, beleza. Se ela começar a dar problema lá na frente, aí você tem que ir reduzindo ela até ver aonde que começou o problema. Mas é isso que ele está querendo dizer aqui. Olha, a gente vai ter que chegar em algum momento e dizer assim, nós não sabemos se isso é assim ou não é, mas nós vamos admitir que isso é verdade, dogmaticamente, e vamos viver a vida como se fosse isso. Isso é o hábito. Mas não queira me dizer que você sabe explicar o que é um ponto, porque você não sabe. Você somente partiu do pressuposto de que o ponto existe, ele está lá e ele constrói tudo aquilo que é geometria. Ficou claro ou não? Sim, 5/5. Isso, esse aqui. Exatamente, né? Esse aqui. Exatamente. Então, por exemplo, né? Você fala assim, como é que eu vou saber qual é o Deus verdadeiro? O CCP fala assim, você não sabe. Mas aí você tem uma religião que está há 2.000 anos aqui, viva, operante, construindo. Bom, o hábito do tempo, né, fez com que ela fosse depurada o suficiente para sobreviver. Se ela sobreviveu, deve ter alguma coisa verdadeira nela. Então segue ela. Né? Ele vai falar assim, ó, nunca siga uma religião com menos de 1.000 anos. Por quê? Porque qualquer religião com menos de 1.000 anos, ela é muito jovem ainda para ser testada pelo tempo e aprovada ou desaprovada pelas intercorrências, né, que vão acontecendo na história da humanidade. Então, assim, vai falar, ó, a religião mais antiga que existe até hoje, ela habitualmente é a melhor. Tá claro isso? Então, como que você faz a epoquê? A epoquê, nesse caso, eu vou me furtar a tentar assim, explicar a religião filosoficamente até as últimas consequências. Por quê? Porque isso vai ser um trabalho mental, filosófico, infrutífero. Ele não vai conseguir, você não vai conseguir chegar nesse objetivo que você quer e você vai ficar angustiado, aflito, perturbado, porque não conseguiu explicar por meio da sua razão uma coisa que a razão não consegue explicar. Por isso é muito mais prudente, né? Você simplesmente admitir que determinadas coisas elas funcionam e porque funcionam você vive. É isso que ele vai então falar aqui na meteopatia, né? Ou seja, na forma ética do pensamento dele, na moral do senso empírico, né? O que ele vai falar? Bom, a primeira coisa, qual é o fundamento da moral para ele? Viver conforme a natureza, né? Isso aqui já está presente também em todos os filósofos, desde Platão até aqui, né? Platão vai dizer, Sócrates, a natureza do homem é a sua alma. Platão, a natureza do homem é a sua razão. Aristóteles, a natureza do homem
é a sua razão. O Epicuro, a natureza do homem é a sua sensação. O estoico, a natureza do homem é a sua razão que busca o bem, né? Que busca a boa vida, né? Então, todo mundo está falando a mesma coisa, né? O homem possui uma natureza e deve-se viver conforme a natureza. É claro que a noção de natureza humana pode mudar de autor para autor, mas que todo mundo concorda que a natureza é o fundamento axiológico para a vida, todo mundo concorda, né? Vai lá, o cínico vai falar, a natureza de viver que nem um animal, né? Então, cada um tem as suas percepções, né? Mas a natureza é o princípio axiomático, né? Isso. Então, assim, dá para provar que a natureza humana existe? É difícil demais de provar isso. Mas, por hábito, a gente fala que sim. Né? A gente fala que sim. A gente fala assim, ó, se os animais parecem possuir uma natureza, se o planeta parece ter uma natureza que ela se repete, né? Por que o homem não, né? Então, o homem também tem uma natureza. Mas o que é essa natureza? Bom, aí você já quer demais, né? Aí é porque eu me furto a te dizer o que é. Eu sei que ela existe, mas não sei te dizer o que é. Mas, seguramente, alguma coisa lá existe. Então, vamos viver de acordo com esse hábito da humanidade. Vai avançando segundo o princípio moral de cada um, né? Viver de acordo com os animais. Beleza. Aí a gente começa a pensar o seguinte. Beleza, mas o filho de uma cadela transa com a mãe. Perfeito. Aí você fala assim, pode falar. Mas é possível uma sociedade que isso aconteça? Olha, até é possível. Mas numa sociedade que isso aconteça, os vínculos humanos ficam fragilizados, não tem matrimônio, não tem a complexidade que tem nas sociedades. Então, assim, esse hábito aí, ó, é um hábito ruim. Por quê? Porque ele não gera sociedades mais complexas. Entende? Porque... Oi? E quando a gente olha para a sociedade hoje, existe algum mundo, alguém hoje fazendo isso? Como hábito, né? Como rotina? Tem. Por exemplo. Não como... Não. faz isso, né? Tem sociedades, por exemplo, eu não sei o nome agora, mas assim, tem uma sociedade, acho que de Madagascar, se não me engano, tem uma sociedade tribal, né, onde eles não concebem que sexo gera gravidez. Né? Eles dissociam uma coisa da outra, né? Para eles, a gravidez é um ato mágico, é um ato assim, o espírito de um antepassado seu quer voltar à vida, e aí então ele entra dentro da mulher, né? E ali ele volta à vida. Então, a mulher, ela é sempre mãe de um antepassado dela. Mãe do pai, mãe do avô, mãe do bisavô. E aí, o espírito quer entrar. Então, ele entra lá e faz. Portanto, você não... Pode falar, pode concluir. Portanto, o sexo, ele é dissociado da procriação. E então, todo mundo transa com todo mundo. Por quê? Porque não tem vinculação. Né? Não tem vinculação de família. Porque você não entende, ó. Se é proibido eu fazer sexo com alguém da minha família, como é que então a mãe vai dar luz ao filho, ao pai? Eu sou mãe daquele que foi o meu pai na vida passada, entende? Então, como eles têm outras relações, eles não têm esse padrão aí incestuoso da forma como nós temos, né? Tem uma sociedade hoje que eu li sobre ela, que as mulheres elas engravidam quando vão para o mar. Só que o que acontece? Olha só, essa sociedade. Isso eu li acho que tem alguns meses, não lembro agora. Né? A relação sexual era somente para alargar o canal da vagina para elas poderem entrar para o mar e conseguirem engravidar. Perfeito. E aí é claro, né? Então, nessas lógicas, né? Não há pai. O pai da criança é sempre o mar, né? Isso aí. Então você vê, naquela cultura, o hábito deles vai gerar uma relação estrutural da sociedade diferente da nossa. Qual que é o problema disso? Né? O problema disso é que por que a gente criou, né, a regra do incesto, né? A proibição do incesto? É para que uma família conseguisse fazer aliança com outra família, né? Promovendo o quê? Unidades familiares, alianças familiares. Essas alianças, elas foram promovendo coesão social e desenvolvendo a sociedade em termos tecnológicos, econômicos, em termos morais, comerciais, porque havia essas unidades familiares que estavam sempre em acordo, né, em busca de fazer novas alianças. E por isso a sociedade desenvolve.
essa sociedade que você viu aí, que é a mulher engravida do mar, ou aquela que eles não têm associação entre sexo e gravidez, elas são sociedades que não se desenvolvem, né? Elas ficam em estruturas tribais antigas, né? Que não conseguem se desenvolver. Por quê? Porque elas são muito pouco complexas. E aí, o que você vai avaliar? Olha, eu quero, por meio da minha avaliação, observar as sociedades que melhor se desenvolvem e as que se desenvolvem pior. As que se desenvolvem pior, segundo a minha percepção, essas têm hábitos que eu não quero reproduzir. Então, eu vou começar a reproduzir os hábitos daquelas que se desenvolvem melhor. E, por isso, aqueles hábitos tornam-se hábitos corriqueiros, né? E disseminados por todo uma grande civilização. Né? Então, é daí que surgem os hábitos. Né? Eles não surgem da verdade. Eles surgem da experimentação. Tentativa e erro, da empiria. Tá claro isso? Tá, beleza. É que aí, cara, na medida em que vai tendo ações, elas vão gerando outras ações, né? Porque nessa sociedade que eu li lá, beleza, a mulher engravidou lá, tá aí, quem vai ser o responsável pelo guri agora? Né? Vai ser o mar? Vai ser somente a mulher? Ah, não tem, o homem não vai ter nenhum compromisso porque não foi ele que engravidou? Então isso vai em outros problemas, né? E aí você fala, bom, eles vivem, né? Vivem deles lá. Vivem melhor em termos de estrutura social do que as sociedades que fazem uma outra leitura e dizem que o pai é aquele que é o doador do esperma lá e tal, né? Não, eu acho que eles vivem pior. Então, aquele hábito não é o melhor hábito. Esse hábito é melhor. Então, eu prefiro esse. Mas esse é mais verdadeiro que aquele? Não é mais verdadeiro. É que ele é melhor apenas. Ficou claro? Beleza, alto e claro, 55. Então, tranquilo, né? Então, isso, essa a questão dos hábitos aí, né? E da ética. Então, por exemplo, né, o sexto vai falar, sexto empírico, deve-se seguir os impulsos de nossos sentidos. O que é impulso de sentidos? É comer quando tiver fome, beber quando tiver sede. Ou seja, quando a gente fala de impulso de sentido, né, tem um negócio que a gente chama de tabela de pirâmide da necessidade. Né? O que é isso? Né? O que está na base da pirâmide é aquilo que é necessário. Fisiológico. E aí, fisiológico. E aí a pirâmide vai subindo para aquilo que é desejável. Né? O topo da pirâmide é o desejável. A base da pirâmide é o necessário. Então você tem necessidade de comer. Beleza. Comer o quê? Qualquer coisa que for comível, né? Você come. Não, mas eu quero comer uma coisa que tenha tais proteínas e tais aminoácidos. Beleza. Então, um outro grau da pirâmide. Mas, além disso, ele tem que ser, sei lá, com gosto bom. Né? Aí vai para o próximo grau. Além disso, tem que ter um gosto bom e uma estrutura refinada de técnicas de cozinha. Vai para um outro grau. Ninguém precisa daquilo que é desejável. Ninguém precisa daquilo que é desejável. Todo mundo precisa daquilo que é necessário. O que é necessário ao homem? Comer, dormir e necessidades fisiológicas. Só isso. E na base dessa pirâmide, uma das necessidades fisiológicas também é a relação sexual. Não como você vai agir segundo o impulso? Então, não é a necessidade. Não é. Por quê? Porque a necessidade sexual, ela é possível você viver a vida toda sem? Eu acredito que não, cara. Ué, não é possível? Que a pessoa faz... Bom, eu acredito. É possível. Se é possível, não é necessidade. É desejo. Não, porque na pirâmide tem a necessidade como fisiológica, a necessidade sexual, né? Na base da pirâmide, eu esqueci o nome do cara lá. Mas não há a necessidade, a sexualidade, né? Ela não é uma necessidade. Não é fisiológico? Não, ela é um desejo. Você pode controlar completamente a sua pulsão sexual. Porque a pulsão sexual, ela entra na camada do desejo. Não é a ejaculação. Não é disso que está falando, né? Porque ela pode acontecer até a ejaculação. Mas a ejaculação, ela não é uma necessidade humana. Ela não é uma necessidade humana. Ela até porque se fosse uma necessidade humana, você não conseguiria viver sem. O que você não consegue viver sem, de hipótese alguma? Sem comida, água, sono e
evacuação. Sem, sem isso, você não consegue viver. Você pega um cara, prende ele lá numa ilha, numa cadeia, né? E dá comida, água, uma privada, né? Ali, né? E deixa ele tomar sol ali. Ele vai viver a vida toda e vai morrer ali, tendo as suas necessidades básicas satisfeitas. Aí fala lazer. Exatamente, exatamente. Abrigo, assim, se não tiver, você vive mesmo assim. O abrigo já não é um elemento de conforto, né? O abrigo já é um elemento de conforto. E Se quem você que tá tá na merda com sono, bicho, que nem a gente já foi privado de sono, você dorme em qualquer lugar, de velho. qualquer jeito, né? Então ele já está no segundo degrau da escala da pirâmide ali, né? O abrigo já é algo que eu não preciso ter. Eu não preciso ter roupa, não preciso ter abrigo, eu não preciso conversar, eu não preciso ter lazer. Tudo isso já é desejo, já é um elemento a mais. Então quando ele fala aqui, ó, oi, pode falar. Isso. 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. É. E quantos dias? Sim, sim. Mas é isso mesmo, né? Então, isso demonstra o quê? Que se você tiver essas coisas, você consegue viver, tipo, indefinidamente, se não houver nenhum outro fator que te impeça, tipo, sei lá, doença, né, alguma coisa assim, né? Mas isso aí é o básico do básico. É, então, aí são outros elementos, né? Mas o cara loucão, com o psicológico abalado, se tiver comida, água, dormir e defecando e mijando, ele vai viver, ele pode morrer de velho, né? Ele vive louco, mas vive e morre de velho. Então você vê, isso é o que é impulso. Olha só como que ele está falando, né? Quem disse que sexo é impulso é o Freud, que é aqui, ó, 1900, é bem mais para frente, né? Que vai dizer, olha, é imperativo que os seres humanos busquem satisfação sexual. É o Freud falando isso. Porque a tradição inteira da história da humanidade conheceu homens ascetas, que viviam desde o nascimento até a morte, sem nunca ter relações sexuais, inclusive controlando até mesmo os seus impulsos mais básicos da sexualidade, né? É óbvio. Tem que ter comida. Exatamente. Então, assim, eu preciso comer todo dia? Não. Né? Eu preciso comer toda hora? Não. Então, assim, tem toda uma questão ali de ela na base. Né? Então, você tem que dar para os seus cidadãos, né, condições de comer, dormir, cagar e mijar. Por isso que saneamento básico, né, direito à Perfeito. Gostei alimentação. agora. Oi? Gostei, velho. Isso mesmo. Que O é, restante é vocês o se básico do viram. básico. O restante Exatamente. se viram por atrás. O resto, você deixa que o mercado, né, a Isso. livre iniciativa, Mercado. vá construindo as outras etapas da pirâmide. Por isso que você tem que ter programas sociais, tipo Bolsa Comida, sabe? Ninguém pode passar fome. Ninguém pode passar fome. Mas você vai comer o básico que tem para comer. Você quer uma comida melhor? Então você trabalha, vai lá, né, conquista e tal, né, para você ter comidas melhores, né? Então, essa lógica, né, que é uma coisa muito Pô, importante. gostei, cara. Isso aí, ó, velho.
Aí você fala assim, isso aí é de esquerda. Não, você é burro, não é de esquerda, né? Isso é o básico da natureza humana, né? Natureza humana. Cara, é muito desumano você fazer uma pessoa ter que trabalhar para ter comida. É desumano isso, né? O cara tem que trabalhar para comer bem, comer melhor. Mas se ele não conseguir nada, ele tem que ter condições de poder comer, né? Então Tem que trabalhar para comer, assim. Como é que eu. Porque foi um dos castigos que Deus deu, né? Assim, agora que eu estou estabelecendo uma premissa, né? Eu estou colocando sim, a premissa aqui, entendeu? Então não tem que colocar. Bicho, ó, tu fez merda. Tu obedeceu tua mulher, entendeu? Tu deixou ela liberar, deu merda, entendeu? Agora tu vai trabalhar para tu poder comer. sim. Mas você concorda que, por exemplo, se você está num espaço natural, você consegue ter comida com uma facilidade muito maior do que nos Sim, espaços é, aqui, né? Urbanos, né? Por quê? Porque o espaço urbano ele exige que você trabalhe assim, trabalhe para ter comida, enquanto que no espaço natural você tem comida à disposição, né? Fruta, você consegue isso. plantar ali e tal. Então é um outro tipo de mecanismo, né? Por isso que quando você tem uma sociedade complexa, você tem que ter condições de sustentar essa sociedade dessa forma, né? Então, ter lá, né, restaurantes que servem comida gratuita, por exemplo, né? Ou que servem comida. Mas assim, é arroz, feijão, sei lá, né? Qualquer coisa assim de carboidrato, para o cara não morrer de fome, né? E aí você fala assim, ó, você pode ir trabalhar, porque você vai ter garantido, né? Garantido a comida todo dia Você aqui. já tem energia, ó. Você está abastecido com energia. Agora vai Isso, trabalhar. exato, né? Corre Isso é atrás fundamental, e né? Isso é está fundamental. alimentado. E Por isso depois que a tu não gente vai vai. nem precisar voltar aqui mais, porque tu vai querer, tu vai começar a trabalhar, vai começar o mercado, vai estar ali, tu vai conseguir ganhar dinheiro, tu vai começar a viver bem. Isso aqui já vai ser até ruim para tu, tu vai querer comer uma coisa melhor, tu não vai, nem vai vir aqui. Isso vai diminuindo a despesa do Estado. Olha só que maravilha. Exatamente, exatamente, né? Então é uma política assistencialista? Mas é um assistencialismo que dá conta daquilo que é necessidade básica, básica, não daquilo que é desejo. É claro que o Perfeito. Estado, né, poderá dar algumas coisas de desejo também, por exemplo, lazer, né? Sei lá, uma quadra de esporte, alguma coisa assim, né? Também é universal ali, né? E aí você tem outro problema, né? Porque tem gente que não vai trabalhar nunca na vida ali, né? Tem gente que vai ficar encostado fumando maconha pro resto da vida, né? Porque Porque tem que se ficar existe um princípio universal, é o seguinte, né, cara? O princípio universal é que a carcaça é vagabunda. a casa vagabunda, né? É claro que eles têm, né? Tem grandes gênios, tem gente que desenvolve muito bem lá, né? Tal, mas tem uma população, uma parcela da população que é encostadona mesmo, né? Mas enfim, né? É isso. Bom, então quando ele fala que deve se respeitar o impulso dos nossos sentidos, é nisso que está falando. Não está falando de sexo, está falando de morte, assassinato, de raiva, nada disso. É de respeitar aquilo que o meu corpo fundamentalmente necessita para viver. Segundo ponto, deve-se respeitar as leis, os costumes e o código moral do próprio país como algo razoável. Olha só, qual é a ética do senso empírico? Se você está vivendo em um país que tem determinadas regras, você tem que aceitar essas regras. Se você não quer aceitar, muda de país. Vai para outro que tem as regras que mais te adequam a você. Se você está numa igreja que você Esse não ponto que eu ia concorda, tocar. né, não concorda com as regras, você vaza da igreja e vai para outra que as regras te pareçam melhor. Por quê? Porque isso é moral para ele, isso é ético. É antiético você querer destruir os costumes de um povo. Olha que interessante, né? Obviamente, pode ser que o costume de um povo seja um costume democrático, onde as regras são estabelecidas por meio do diálogo, por meio das conquistas entre o espaço público. E nesse caso, você participa. Mas aí, naquele contexto, você tem que jogar a regra do jogo. Como é que eu faço para os costumes estabelecerem aqui? Por meio, né, da luta da esfera pública. Beleza. Agora, se você está num país ditador que não tem esse espaço, o que você faz? Eu vou abaixar a cabeça e respeitar a regra. Interessa isso aí, quando? Qual é o período, sei qual é o ano disso aí, do sexto empírico aí? Ele está aqui, ó, 160 depois de Cristo.
Se você for lá para a Revolução Gloriosa, isso aí me lembrou, lá na Revolução Gloriosa, o que ficou estabelecido foi o princípio do Rough Law, o princípio da lei. Olha, aqui Sim, vai dizer isso, viva segundo o que diz isso. Aí não é isso. aquela ideia que no Brasil tem assim, que todos somos iguais diante da lei, né, que é um equívoco, né, porque as pessoas não são iguais. Mas Sim. na Revolução Gloriosa, a lei é igual para todos. Então, se sujeite à lei, que vai estar tudo bem. Senão, você muda de lugar para uma lei que vai te agradar melhor. Essa é a ideia, né? A ideia é essa. E isso para ele é ético. Então, quando você tem alguém que está subvertendo as regras, né, os costumes, essa pessoa é antiética. Olha que interessante, né? A pessoa é antiética porque subverte os costumes. Mas os costumes não mudam? Mudam. Quando eles mudarem, aqueles que antes subverteram poderão passar a ser aqueles que são os guardiões do novo costume. Então não Isso é há, muito louco, né, mano? não há uma verdade eterna, há uma verdade que ela é heraclitiana, né? Ela é mutável a depender do momento. E por último, não deve-se não permanecer inerte, mas sempre exercer uma arte. Olha só o que está falando. Você deve sustentar seus instintos, seus impulsos mais básicos. Você deve respeitar as leis, costumes e o código moral. E você deve contribuir com a sociedade por meio do desenvolvimento das suas habilidades. Isso que é a arte aqui, né? A arte é técnica, né? É desenvolver técnicas para contribuir com a vida social. E aquele que não faz isso também não é ético. Então, aquele que recebe a ajuda do governo, né? Ele recebeu uma casa do governo, ele recebe uma mesada do governo e ele fica em casa coçando sem fazer nada. Esse cara é antiético também. Por quê? Porque ele ficou inerte, ele não desenvolveu nenhuma arte. Com isso, o sexto empírico ele nega a apatia, né? E defende a metriopatia. O que é a apatia? Apatia é não ter paixões, sem A paixões, ausência de paixão, né? ausente de paixões. Ele fala, não, isso não é humano. Ele fala assim, ó, o homem, ele tem que ter paixões, porque são as paixões que movimentam a, a inteligência humana, movimentam a arte humana. O que ele tem é ter moderação das paixões. Metriopatia, medir a paixão, né? Isso, paixão metrificada, né? Medida, né? Então, eu preciso ter um tipo de ambição, né? Eu não posso ser um sujeito ambicioso, mas também não posso ser um sujeito, assim, apático. Eu tenho que ter uma ambição metrificada, né? Uma paixão metrificada, para que eu tenha força suficiente, energia suficiente para sair do lugar e conquistar coisas, mas para que também eu não viva a vida em função disso. Cara, posso abrir um parênteses aqui rapidinho, velho? Abre. Vou te falar, depois das aulas de grego, que a gente finalizou, as minhas leituras ficaram mais prazerosas, cara, porque tem um monte de palavra que eu não preciso nem buscar o significado, cara. Rapaz, olha, vou te ler até uma frase que eu notei aqui, ó. Falar, viu, velho? Ó a frase que eu notei aqui, o cara estava vendo na internet. Falou assim, ó. Dar nome para os seus medos ajuda a vencê-los, né? O que significa isso? Quando você consegue entender os nomes das coisas, né? As palavras, o que elas significam, a sua leitura do mundo é completamente diferente. Completamente diferente. Caraca, a minha leitura ficou assim, agora eu vou te falar, viu? Tu é brabo, hein, mano? Tá doido, depois do grego, começa a ler assim, e eu tava discutindo isso com o Abraão na rádio outro dia, ele falou assim, bicho, ele falou para mim, se eu tivesse estudado teologia grego antes de ir para a faculdade de medicina, eu não ia ter tanta dificuldade de decorar aqueles nomes todos da medicina. Perfeito, né? Perfeito, né? E aí, cada vez mais, tem menos grego nos cursos de teologia, né? Tem vários cursos de teologia que não tem grego nenhum. Fala assim, não, é Tá inútil, porque o cara louco, não vai aprender nada, né? É só um tá semestre, né? doido. Fala, Grego rapaz, aprende não só a Bíblia, você aprende, cara, a muita vida, coisa, velho. É, dia a tá dia. louco. Eu perguntei lá no trabalho, eu fiz um teste, né? Falei, cara, eu vou usar essa galera aqui. Você sabe o que significa diagnóstico? A gente começou a puxar um assunto lá e. Não sei, mas você não fala toda hora. Eu fui diagnosticado com isso, eu fui diagnosticado com aquilo, mas ninguém sabia explicar o que era diagnóstico. Entendeu? Você vê, né, cara? Aí você vai lá e paga um embuste, né? Dia mais gnose, né? Sim.
Conhecimento através de algo. Uhum. E é isso, cara. Assim, se você consegue saber o nome dos seus medos, você vence todos eles, cara. Se você consegue saber o nome dos seus problemas, você consegue resolver todos eles. O pior problema é você não saber qual é o seu problema. Eu não sei qual é o meu problema. Não é? O Fred tá com um problema aí, ó, saúde. Se ele soubesse o nome, ele conseguiria resolver o problema. Mas ele tá indo no cara no médico que deveria saber o nome do negócio e não dá o nome para ele, porque o cara não consegue também saber. Então, quando você não sabe o nome daquilo, do que te aflige, né? Você é escravo daquilo. Aí, né? Ele só se fode na vida e ele não sabe por quê. Porque ele não consegue dar nome para o que está acontecendo com ele. Né? Até mesmo é o inimigo, né? Assim, eu não sei quem é meu inimigo. Por quê? Porque eu não sei dar nome para o meu inimigo. Então eu tenho medo de tudo, de todos, a todo momento. E aí você vai pro problema da linguagem, né? Que a gente vai ver isso na escolástica, né? O problema da linguagem. Começa a usar palavras que significam um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí você coloca tudo num balaio só e fica uma coisa bizarra, né? A gente fala assim, ó. Ele falando, né? O cara venceu no debate sem ter razão nenhuma, assim. Por exemplo, eu falei assim, ó, cultura do estupro. Cara, que diabo é isso, mano? Não, é assim, é um estupro, é um estupro que se desenvolveu na cultura e que dá medo em todo mundo. Por isso, oi. Pode falar. Por isso, todos os estupradores, todos os homens de uma cultura são estupradores em potencial. Logo, você tem que ter medo de todos os homens, porque se eles são em potencial, eles são estupradores de alguma forma. E aí você olha pro seu pai, né? Você fala, porra, mano, vou trancar a porta do quarto pra dormir. Porra, mano, não vou... Você imagina, não, cara? O tal do estupro culposo agora, velho, que merda é essa? Que porra é essa de estupro culposo? Foi sem querer. Escorregou aqui. Ai, meu Deus do céu, a menina encheu a cara de cachaça, abriu a perna pro cara, foi lá e aí no final, cara, não, ele é um estuprador sim, é que foi culposo. Ele não teve a intenção, quem teve a intenção foi ela. Sei lá, mano, o que é isso? Você vê, né, cara, racismo, né, cara, assim, como que é complicado, né, porque é uma palavra só para explicar muita coisa, né, e é muita coisa que é meio fora da lógica, né, ou seja, falta o quê? Falta isso que você falou, né, que é apropriação da linguagem, né, de maneira objetiva, para que você dê nome para as coisas, o nome que as coisas devem ter. E é por isso que o Olavo fala, olha, o que estão fazendo é criminoso, porque realmente é criminoso, cara. Sim. É criminoso. Por exemplo, falar que emenda descritiva é a mesma coisa que mensalão. Isso é absurdo, né, cara? O mensalão era um negócio... Pior quando vem de juiz, né? Hã? Pior quando vem de um juiz. E pior quando vem do juiz. E tem a definição da lei aqui. Com base as definições. Você fala, nossa, cara, mas assim, é uma coisa totalmente desproporcional uma coisa com a outra, né? Um era ilegal, ilícito e ia direto pro bolso do cara. O outro é uma emenda legal do jogo democrático e que vai para a obra pública. Você pode discutir a moralidade, mas é outra coisa. Então, você pode discutir a moralidade de uma coisa, mas assim, gradações, né? Uma é ilegal, a outra é legal. Uma vai para a obra pública, a outra vai pro bolso do cara. Pô, mano, tá brincando comigo, né, cara? Não define, e pior quando essa não definição, essa confusão na definição vem de juiz, cara. Ou juízes, né? Aí lascou-se. Não veio de juiz, né, velho? Mas não veio de juiz, vem de político, né? Não vem de juiz, não. Não é mais juiz. Não falou isso, cara. Não é mais juiz, é político. Ah, tá, entendi. Entendi. Já não é mais, né? Não é mais informação, é narrativa. Não é mais verdade, né? É só factoide, né? Então é isso, né? Bom, voltando lá. Deve-se buscar sempre o que é útil para a vida, né? Útil para a vida. Esse ponto aqui é um ponto interessante também, né? Porque você não deve ocupar a sua vida com aquilo que não trará benefícios, benefícios objetivos, né? Então, olha só, ele transformará. O que ele vai falar assim? Para que você estuda metafísica? O que os metafísicos falam? A metafísica não tem utilidade. Por quê? Porque ela é um fim em si mesma. A metafísica ela é inútil, por quê? Porque ela não te leva... Ela não é
um degrau para outra coisa. Na verdade, todas as outras coisas são degraus para a metafísica. A metafísica é a filosofia primeira, né? É o saber último, né? É aquilo que está no mais alto cume. Aí vem o senso empírico e fala assim, olha, estudar a metafísica é uma inutilidade. Ele está certo, é uma inutilidade. Porque ela não é necessária para outra coisa. Porque o que é o conceito de útil? Útil é tudo aquilo que é necessário para outra coisa. Você fala assim, ó, você está você tá casado com alguém, né? Essa pessoa é útil para você? Quando você fala que essa pessoa é útil para você, você tá falando assim, ó, eu preciso dela para uma coisa além dela. Então, ela não é um fim em si mesmo. Ela é só um objeto que eu uso para alcançar uma outra finalidade. Portanto, o melhor elogio que você fará para a sua namorada ou esposa é dizer que ela é inútil. Porque quando você fala que ela é inútil, você fala que ela não é um objeto que você usa para absolutamente nada. Ela é completamente o último fim da sua ação. O último você fim. Perde a noite quando você fala aí, ó, perdeu a noite, quando você fala que é inútil, e depois você ganha a noite quando você explica por quê, né? Exatamente, né? Fala, não, você é inútil também. Por quê? Porque se você for útil, você é um objeto que eu uso para outra coisa. Quando é uma coisa inútil, eu não uso aquilo para nada. Ela é a minha satisfação, é ele mesmo, para nada, né? Aqui, no caso, o senso empírico fala, olha, aquilo que é inútil, ele não é aquilo que deve dedicar a sua vida. Deve dedicar a sua vida àquilo que é útil. Útil. É claro que ele está falando aqui em termos de trabalho, né? Mas ele está dizendo também que as coisas que são inúteis não é que elas não são boas, né? Mas é que você não deve gastar, né? A sua atitude de busca de produção por aquilo que é inútil, né? É isso que ele quer dizer, né? Buscar a ataraxia é uma consequência da renúncia da necessidade de verdade. A gente já falou sobre isso antes, né? Então, quanto menos eu tenho necessidade de provar que eu estou certo, mais pacífico, né? Mais equilibrado eu tô, né? Essa é a ideia. E, portanto, o ceticismo, ele era uma ótima proposta de vida prática, né? Moral, ela era uma ótima postura frente aos ditames, né, políticos, sociais, científicos da época dele. Ele não se deixava enganar por ninguém, ao mesmo tempo que ele assume, né, a possibilidade de aprender com todo mundo, né? Mas ele vai morrer junto com todos os outros sistemas helenísticos da época, né? Junto com o estoicismo e o epicurismo. O estoicismo e o epicurismo são sistemas filosóficos materialistas. E o ceticismo é um sistema também materialista e é um sistema empirista, né? Por que eles vão morrer? Porque o que vai acontecer agora, né? Só para a gente não vai fazer isso agora, mas enfim. O que vai acontecer agora é o ressurgimento do aristotelismo e o ressurgimento do neopitagorismo, aqui, né? O neo-aristotelismo, o mecanismo e o neopitagorismo. E os três elementos aqui têm uma influência muito grande daquilo que nós chamamos de gnosticismo. Que a gente vai ver no final desses slides aqui, né? Aí para a aula que vem, que não vai dar agora, né? Porque já deu tempo, né? A gente vai ver aqui, ó. A gente vai estudar o hermetismo, né? O corpus herméticos, né? O que é o hermetismo, né? O hermetismo é basicamente religião misturada com filosofia. O hermetismo é a base do gnosticismo, ou melhor, o gnosticismo é a base do hermetismo, né? E isso vai ser a tônica da filosofia a partir de agora para frente. E o que vai ser fundamental para que, quando o cristianismo apareça, ele possa desenvolver uma filosofia cristã. Porque se o cristianismo tivesse desenvolvido em um ambiente cético, ele jamais teria conseguido desenvolver filosofia. Por quê? O cético ia olhar para o cristianismo e falar, isso aí é
era um conhecimento necessário para se pensar filosoficamente. E aí, então, o cristianismo ele vai se transformar tanto em religião como em filosofia. E aí é 1000 anos de filosofia cristã reinando imperante, né? Desde a patrística, da baixa patrística, até o final da escolástica. Essa próxima aula vai ser muito interessante, muito importante, para a gente começar a entender aquilo que a gente chama hoje de teologia, né? Porque o que é a teologia? A teologia, como a gente conhece, é uma tentativa de junção entre filosofia e religião. Aqui, a teologia, ela começa a nascer de fato, né? A nascer de fato. Antes nós tínhamos o quê? A teologia como um campo da filosofia. Agora nós vamos começar a ter a teologia como uma área do saber. Né? Show de bola, hein? Beleza, então até sábado. Valeu. Falou, tchau, tchau.